Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nessa 11ª aula do curso de Parapsicologia e Exorcismo, nós vamos começar a entrar propriamente dito no assunto de exorcismo. E já fazendo um gancho para um dos comentários que fizeram, pediram para eu falar do filme Ritual, um filme sobre exorcismo. Eu acho que foi lançado em 2011. O filme é baseado em fatos reais e conta a história de um seminarista que tinha crises de vocação, era cético em muitos aspectos da fé. Um padre envia ele para fazer um curso de exorcismo em Roma, no Vaticano. E aí ele é entregue a um outro padre, que é exorcista, e assim a trama se desenvolve. Aqui, a primeira coisa que nós temos que falar é que toda obra de ficção baseada em fatos reais tem uma base, simples assim. Não é o filme inteiro reflexo da realidade. A base desse filme é um padre norte-americano chamado Gary Thomas. Após ser ordenado, ele decide fazer esse curso de exorcismo no Vaticano e ele vai. Chegando lá, ele encontra no curso um repórter, um jornalista, que os dois fazem amizade e fazem um trato de que o padre Gary dê a ele informações sobre os exorcismos, justamente para que ele escreva um livro. E esse livro, com as suas experiências, também é usado como base do filme. Então, uma coisa é essa história nua e crua. A história do filme, quem não gosta de spoiler, tampa os ouvidos, é a história de um seminarista que entra no seminário para fugir do trabalho que o pai dele tinha de cuidar dos mortos, né, uma funerária. Então, para fugir disso, porque ele não gostava, ele entra no seminário justamente com a intenção de fazer os estudos e depois sair. E quando ele termina este tempo, ele escreve uma carta para o reitor do seminário falando que ia sair. Mas o reitor insiste que via nele uma vocação e pede que ele vá, então, fazer esse curso. Fazendo o curso, ele se demonstra totalmente cético e descrente daquilo. O padre que ministrava o curso manda ele para um outro padre, que era um padre exorcista, e a partir da convivência ali, vendo os exorcismos, ele vai continuando descrente da fé, descrente dos exorcismos, achando que o padre exorcista é um charlatão, alguém que enganava as pessoas. E no final o padre é possuído, ele exorciza o padre e no final tudo dá certo. Aqui nós precisamos fazer algumas ressalvas em relação ao filme. O que não é real? Primeiro, um seminarista que não quer permanecer ali, não quer ser ordenado, é praticamente impossível a paróquia bancar um curso para ele. Provavelmente vão tentar fazer um processo de discernimento, entender e nunca mandar um seminarista fazer um curso que não tem nada a ver com ele. Então, isso é irreal no filme. Outra coisa, agora entrando em alguns assuntos do filme, no começo mostra uma pessoa morta e ele, juntamente com o pai, preparando aquele corpo para ser enterrado. Eles falam que era um corpo de uma mulher que havia cometido suicídio, ela tinha umas tatuagens bonitinhas do diabo e tinha uma corrente no pulso com alguns símbolos, entre eles alguns símbolos satânicos e símbolos supersticiosos. E após preparar o corpo, antes de enterrar, eles colocam um terço na mão da menina. Essa tradição do terço
realmente é uma tradição cristã católica, o terço ou a cruz. Quando a pessoa ela morre com a cruz ou o terço nas mãos, não por uma crendice ou superstição, mas por realmente acreditar naquilo, a igreja diz que essa pessoa ela lucra indulgência plenária, que isso é um assunto lá para frente. E então, o fato de você colocar um terço ou uma cruz na mão de um falecido que não acreditava, que seguia uma outra doutrina, uma outra religião e não tinha fé, isso é simplesmente um símbolo, um ritual sem sentido e sem valor. E essa pulseirinha com símbolos acompanha o padre, o seminarista que depois se torna padre, durante todo o filme, como se aquele demônio que incentivou aquela mulher a cometer o suicídio perseguisse aquele sacerdote, né, aquele seminarista por toda a sua vida. Então nós vemos vários pontos assim. A questão da superstição e de símbolos satânicos, nós cremos que esses símbolos não têm interferência na vida do cristão, desde que ele reze, que ele frequente os sacramentos, que ele busque a Deus de fato. Esses símbolos em si não têm poder algum. Ele tem poder a partir do momento que eu dou poder a eles, que eu vivo com medo, que eu vivo buscando coisas, ou que eu faça coisas contrárias à fé. Após entrar no curso de exorcismo, pela sua falta de fé, ele é enviado a esse padre. Nesse primeiro contato com o padre já recebe uma pessoa que, segundo ele, foi discernido que havia um espírito ali, um demônio, e o padre já leva esse seminarista para acompanhar. Aqui nós vemos algo muito errado. Primeiro que o padre já dá absolvição no seminarista ali, sem ele se arrepender e sem ele estar contrito. O sacramento da penitência, da reconciliação, não é isso. Não é um encantamento mágico. Ali precisa da parte do penitente um arrependimento, uma confissão verbal dos pecados e absolvição juntamente com a penitência, para que através daquela penitência o penitente peça perdão a Deus. Então nós vemos ali uma banalização do sacramento da confissão. Isso não acontece, não deve ser feito assim. O sacramento tem todo o seu cerimonial litúrgico para acontecer e deve ser feito direito. E todo padre, antes de realizar o sacramento, antes de realizar, né, o sacramental do exorcismo, ele deve estar com a consciência limpa, deve buscar a confissão, o jejum e a oração, tudo certinho. E ali, durante esse primeiro exorcismo, nós vemos que o filme apresenta mais um bate-boca do padre com a menina do que uma celebração litúrgica. Eu vou ler depois alguns textos do ritual do exorcismo e na introdução fala-se que o exorcismo é uma celebração litúrgica, é uma ação litúrgica da igreja. Não é simplesmente um bate-boca. E muito menos, isso não tem nada a ver. Então, muito mais do que uma cena que vocês vão ver no filme, o exorcismo é um momento de oração a Deus, onde através do padre, a igreja pede a Deus que livre a pessoa da ação do mal, da ação do inimigo. E aquele bate-boca que existe ali não deve existir. Eu já falei em outros vídeos, mas agora, entrando propriamente nesse assunto, existia-se o pensamento de que para exorcizar uma pessoa endemoniada, o padre tinha que descobrir através de perguntas o nome do demônio, para que assim ele tivesse poder e pudesse libertar o endemoniado. Após um longo tempo de estudo, de oração, de discernimento, a igreja tirou isso do ritual. Quem liberta a pessoa endemoniada não é o poder do padre, mas é o poder de Deus.
Nós vamos ver no ritual que existem diversas orações, orações a Deus por aquela pessoa, e existe a oração direta feita ao demônio, à entidade ali. O ritual prevê que essa última, feita direta, nem precisa existir. O que importa realmente é a oração feita a Deus, para que liberte aquela pessoa, porque a libertação se dá necessariamente pelo poder de Deus, não pelo poder do Padre. Nós vemos no Evangelho, que Jesus fala que algumas espécies de demônios são libertas através do jejum e da oração. O padre tem que sim que buscar a santidade, buscar a pureza de vida, buscar ter essa fortaleza da penitência, do jejum, da oração. Mas não é isso que vai libertar a pessoa, é o poder de Deus. Após encerrar o exorcismo, nós vemos um diálogo do seminarista com o padre, onde o seminarista pergunta se era só aquilo. Sério? É isso? O que esperava? Cabeças girando e vômito verde? Uma libertação espiritual pode levar meses até anos. Ela ainda está possuída? Está. Eu sei que não acredita em mim, mas... olha... Um ladrão ou arrombador acende as luzes quando rouba uma casa? Não. Ele prefere que acreditem que ele não está lá. E realmente, nós vemos que nessa primeira sessão de exorcismo que o padre realiza, ainda acaba sendo muito além da realidade. Porque o exorcismo, de fato, não é aquelas coisas, superproduções de filme que nós vemos. E nós vemos muitas cenas assim que acontecem que são contrárias à realidade. Isso que acontece nos filmes é quase inexistente, extremamente raro, que nem deve ser levado em consideração. Então, o exorcismo é realmente simples. Ponto final. E um outro ponto interessante é que logo após realizar esse exorcismo, o padre exorcista desabafa com o seminarista da sua falta de fé, da sua descrença de Deus, de momentos ali durante os exorcismos que ele nem acreditava naquilo. E nós vamos vendo durante o caminhar do filme várias situações através das quais nós vemos pontos de ação do demônio. A primeira ação é a tentação, que todos nós somos tentados. Mas o padre, nós vemos que ele consente em algumas tentações de falta de fé, deixando-se levar pelo desânimo, pela depressão, pela tristeza. E tudo isso vai desencadeando outras situações de vexação, de infestação, situações que, se não forem vigiadas, se não forem tratadas, podem conduzir à possessão, que é o que acontece com esse padre no final do filme. E nós vemos essas situações em diversos pontos do filme, mas eu vou tratar cada um desses pontos com mais atenção em outras aulas. Nós vemos também que quando o padre já está ali possesso e o seminarista começa a buscar, quando o filme vai se direcionando para o fim, a temática do filme ali vai acelerando. O seminarista começa a ter diversos fenômenos. Ele tem visões, ele começa a ouvir coisas, ele presencia infestações, e tudo isso justamente para dar a entender que uma coisa está acontecendo. Esses fatos acontecem muito mais em fenômenos parapsicológicos do que em fenômenos de exorcismos. Então aqui a gente já pode ligar esse fato ao seminarista ter perdido o pai, ao fato dele estar muito impressionado com as coisas que estavam acontecendo, as noites mal dormidas, ao frio intenso, porque era inverno. Tudo isso gera um cansaço, gera um desgaste. E tudo isso, levado às suas fugas, às coisas mais interiores que ele tinha, pode gerar muitas dessas coisas. E para encerrar a parte do filme,
nós vemos que durante a possessão do padre, uma hora o jovem seminarista pergunta para o demônio se ele tinha a capacidade de ler sua mente. O demônio não responde uma resposta conclusiva. Ele fala sim, não, talvez. O padre Antônio Fortea, ele diz que o mal, o demônio, Satanás, Lúcifer, ele não tem o poder de ler a nossa mente. Mas como ele é um ser muito inteligente, muito astuto, ele lança sobre nós as tentações. E ele consegue ver, através da nossa reação, através da forma como nós lidamos com aquela tentação, ele consegue ver através da nossa atitude a forma como nós pensamos, mas ele não lê o nosso pensamento. Então, a igreja, através do Padre Fortea, diz isso. O mal, ele não sabe o que existe no nosso pensamento. O único que consegue sondar as profundezas do nosso pensamento é Deus. O demônio não. Aqui eu tenho alguns livros para apresentar. O primeiro livro é da Associação Internacional dos Exorcistas, Diretrizes para o Ministério do Exorcismo à Luz do Ritual Vigente. É um livro muito bom, que aqueles que desejam adentrar mais no assunto vale a pena. É um livro um pouquinho caro, um pouquinho denso, mas que vale a pena todos lerem. O segundo livro é da CNBB sobre exorcismos, reflexões teológicas e orientações pastorais, que isso tem mais a ver com a nossa igreja no Brasil. E o outro livro é o Ritual de Exorcismos. Esse livro eu vou ler uns trechos justamente para nos fazer entender, à luz da fé, o que é um ritual de exorcismo, mas eu não aconselho a comprar, a não ser que você um dia vai fazer o exorcismo de alguém, ou seja, que você seja um padre devidamente nomeado pelo bispo, não tem por que você comprar esse livro. Mas aqui, na introdução, no prólogo, tem algumas informações importantes. Logo aqui na página 7, 6 e 7, na apresentação, nós vemos um dado muito interessante. A ciência, no entanto, tem demonstrado que dos casos tidos como possessão diabólica no passado, apenas 3% podem ser levados a sério. Os casos de possessão durante todos os relatos, durante toda a história da igreja, sempre foram poucos. Mas dentre os poucos que nós temos relatos, o ritual diz que apenas 3% podem ser levados a sério. Então, é algo extremamente raro, algo que não acontece todo dia, em todo lugar, toda paróquia, toda cidade. É algo extremamente raro, que não está em toda esquina, como nós vemos muitas denominações religiosas pregando. Não é real. Esse novo ritual de exorcismo foi um trabalho de cerca de 15 anos, de todos os padres, teólogos, exorcistas que ajudaram a reescrevê-lo. E eles nos apresentam o exorcismo como celebração litúrgica, com participação ativa e consciente dos fiéis. Através dessa celebração, manifeste a fé da Igreja e ninguém possa considerá-lo uma ação mágica ou supersticiosa. O ritual põe em primeiro plano a ação do Espírito Santo e celebra a vitória de Cristo sobre as potências do mal. Não devemos transformar a celebração em espetáculo. Por isso, proíbe-se a divulgação através dos meios de comunicação e exorta a consultar peritos em ciência médica e psíquica que tenham senso das coisas espirituais. Ou seja, a celebração do exorcismo é uma celebração onde a igreja celebra junto. Porém,
Aqueles que participam da celebração têm que ser pessoas prudentes, que estejam ali não por curiosidade, mas justamente para rezar, justamente para estarem com o coração diante de Deus. Não é um espetáculo, nem um ritual mágico. É uma celebração da igreja, bem como todas as outras, como uma celebração de cura, uma celebração para ajudar alguém que está sendo oprimido. E a importância de termos sempre peritos que nos ajudem nas outras áreas, ciência médica, psíquica, e que tenham um senso das coisas espirituais. O uso desse ritual espera-se, portanto, a superação de duas tendências opostas. A primeira tendência consiste num certo satanismo que vê presença do maligno em toda parte, submetendo as pessoas à psicose do medo irracional do demônio. Então o ritual tenta tirar esse medo irracional, psicótico, da mente dos fiéis. Então o padre exorcista, além de ajudar a pessoa que sofre com a ação do demônio, ele serve e ele tem a missão de nos ajudar a entender, de tirar esse medo psicótico que nos faz ter medo. E a segunda tendência é a tendência de considerar o diabo como personificação simbólica do mal e não como indivíduo, agente pessoal e responsável por grande parte deste mesmo mal. Ou seja, é uma tendência oposta que não vê o demônio como um ser pessoal, mas como algo que vem do ser humano, algo que está na humanidade. Não. A igreja crê realmente que o demônio, ele existe, não é simplesmente uma personificação que nós criamos do mal. O demônio, Lúcifer, Satanás realmente existem. Aqui no ritual também, ele mostra e traz relevo aos diversos rituais de exorcismo simples que existem na igreja. Recentemente nós celebramos a Páscoa, na vigília pascal, a renovação das promessas do batismo, através das quais a gente renuncia ao demônio e crê em Deus, na Santa Igreja Católica e tudo mais. Essa é uma forma de ritual simples. Essa é uma das formas de exorcismos menores que nós temos na igreja e que sempre é feito e realizado. No parágrafo 13 nós temos o seguinte: o ministério de exorcizar os atormentados é concedido por peculiar e expressa licença do ordinário local, que normalmente será o próprio bispo diocesano. Ou seja, o bispo ele tem a faculdade de exercer o exorcismo, mas devido às necessidades pastorais, cada bispo deve delegar um padre para a sua arquidiocese, para a sua diocese, para ser o exorcista. Essa licença só deve ser concedida a um sacerdote que se distinga pela piedade, ciência, prudência e integridade de vida, especialmente preparado para essa função. E esse sacerdote é convidado a executar essa obra de caridade sob a moderação do ordinário. Ter sempre esse diálogo com o bispo, ter sempre essa conversa, esse diálogo realmente. E aqui nós vemos também algo que quebra essa imagem do filme, né? Que um seminarista que não tinha nem sido ordenado e não tinha também uma licença de realizar o exorcismo. Tem um padre da Igreja Católica, o padre Reginaldo Mazzotti, ele conta o testemunho dele, que diante de uma pessoa aparentemente com uma possessão, eu não lembro se foi levada adiante, se foi realizado exorcismos, ao tentar fazer a oração imprecatória, o demônio falou: você não tem direito de fazer isso, você não tem licença, autorização. Não lembro a palavra que ele usa. Ou seja, aquela pessoa ali, com aquele espírito nela,
sabia que o padre não tinha autorização. Imagine só um seminarista sem autorização nenhuma e com descrença no coração. O que aquele demônio faria? No parágrafo 16 nós temos: o exorcista não comece a celebrar o exorcismo se não souber com certeza moral que o exorcizando está realmente atormentado pelo demônio e, se possível, que ele consinta. Aqui no se possível que ele consinta é porque existem casos que a pessoa chega ali já em transe, já totalmente fora de si. Nesse caso, o sacerdote, se já conhece aquela pessoa, se já tem esse discernimento, ele pode realizar o exorcismo sem o consentimento da pessoa endemoniada, desde que se siga essa celebração, esse ritual. Segundo uma praxe comprovada, os sinais de possessão diabólica são falar muitas palavras numa língua desconhecida ou entender alguém que a fala, manifestar coisas distantes ou ocultas, mostrar forças superiores à idade ou às condições físicas. E depois também tem aquela versão às coisas religiosas, sacras, sagradas. E no parágrafo 18 trata do assunto os não católicos. Se aparecer alguém não católico, alguém que não foi batizado, alguém que não crê na Igreja Católica, esse padre, antes de qualquer coisa, deve necessariamente conversar com o bispo, para ter ali junto dele um discernimento do que fazer, de como proceder. Esse ponto é importante porque o padre exorcista, ele deve convidar a pessoa possuída, a pessoa que vai buscar sua ajuda, mesmo que essa não tenha uma possessão, a viver de verdade os aspectos da fé. Buscar a confissão, a oração, a comunhão, buscar permanecer naquilo que a igreja nos apresenta. Então, num caso desse, como a pessoa vai buscar os sacramentos sendo que ela não crê? Então, aqui precisa de um discernimento juntamente ao bispo. O parágrafo 28 é interessante para nós, porque seguindo o ritual com a invocação da Santíssima Trindade, a oração dos Salmos, o padre tem que fazer as orações deprecativas, rezando a Deus para que livre aquela pessoa da possessão. Só depois desse tipo de oração, o padre pode fazer a oração imperativa. Porém, se o padre discernir que não precisa dessa oração imperativa, também não é necessário, porque a oração principal é a deprecativa. No parágrafo 35, se para a celebração do exorcismo se julgar que devem ser admitidos alguns circunstantes escolhidos, sejam admoestados a rezar fervorosamente pelo irmão atormentado, seja em particular, seja da forma indicada no ritual, abstendo-se, porém, de qualquer fórmula de exorcismo, quer deprecativa, quer imperativa, que deve ser pronunciada unicamente pelo exorcista. Ou seja, se você, meu irmão, minha irmã, foi chamado algum dia para estar numa celebração de exorcismo, tua única oração é rezar por aquela pessoa, pedindo que Deus abençoe, pedindo que Deus fortaleça, pedindo que Deus revigore a fé. Em nenhum momento você deve pedir para Deus expulsar o demônio da pessoa, em nenhum momento você deve se dirigir ao demônio, obrigando-o em nome de Deus a sair de lá. O único que pode fazer isso é o sacerdote. Essa primeira aula com enfoque nesse assunto é esse. Se alguém ficar com alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar as perguntas aqui e aos poucos eu vou tentando responder. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.